Fala trader, beleza? Bora para mais um backtest aqui, começando traçando as linhas de Fibonacci aqui no meu gráficozinho do diário, né? Que é padrão. Como eu já falei, é importante a gente traçar as linhas no diário para a gente ter uma visão macro do que está acontecendo no dia ali, o que aconteceu nos dias para trás, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue adivinhar para onde o preço vai, mas a gente consegue ter mais ou menos uma noção para onde ele irá, olhando o que ele fez no passado. Então a gente tem que traçar essas linhas, a gente tem que traçar o suporte e resistência, a gente tem que analisar o gráfico macro para a gente ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer ali naquele dia. E aqui a gente já consegue observar que a tendência compradora está desde o dia 25 de março e agora ele formou uma lateralização aqui no topo, uma lateralização ali no topinho, e isso significa que a ponta compradora pode estar começando a fazer os lucros, né? Está começando a descarregar o carrinho, e a ponta vendedora nessas ocasiões costuma ter muito mais força. Então, se o preço não romper os 117.354, a gente vai operar vendido. E caso ele venha romper aí essa linha verde, ele pode buscar ir até o 113 ou 112. Talvez não num dia só, né? Mas é tendência. Agora que ele abriu aqui, ó, eu já vou marcar eu vou tentar fazer uma operaçãozinha aqui, já aproveitando que ele já abriu num gap de alta, para testar o topo. Se ele fechar abaixo, é um sinal muito forte de que a ponta vendedora está com mais força. Agora, se ele fechar acima, poderá ser que ele pode buscar outros alvos acima. Então, caso ele feche aqui em cima, a gente vai pegar a nossa projeção de Fibonacci e transpor para o lado de cima para a gente calcular mais ou menos para onde e qual será a direção do preço. Meu stopzinho aí de 150 pontos é meu alvo padrão de 250 pontos. Eu não gosto de aumentar muito o meu alvo porque as minhas operações são mais location, ou seja, são mais localizadas ali. Eu costumo entrar só em áreas que eu encontro alguma defesa. Então 150 pontos para mim é um alvo de prejuízo razoável. É claro que eu consigo movimentar, né? Tem vezes que eu gosto de stopar com mais, quando tem mais volatilidade, e o mínimo que eu stopo ali é com 150 pontos. Operar com menos que isso é pedir para tomar violinada, entendeu? E parece que ele vai lá buscar meu alvo de prejuízo. Bom, não vou movimentar meu stop, vou deixar ele paradinho aí. Se pegar stop, eu entro de novo, caso o preço feche abaixo dos 117.400, 380.
Bom, pegou o nosso alvo de prejuízo aí, nem sei se eu posso chamar de alvo, mas o nosso stopzinho aí, e vou esperar um pouquinho. Eu particularmente não gosto de operar nos primeiros candles, eu gosto de esperar pelo menos umas meia hora, 40 minutos aí para o mercado dar uma consolidada e mostrar mais ou menos qual que é a direção. Mas como que ele abriu aqui em cima da nossa resistência e numa lateralização muito forte, que está indicando que a ponta compradora está fazendo lucro ali, então se ele voltar ali ou se ele fechar aí abaixo dos 117.368, a gente vai... eu vou entrar com outra operação de venda, porque eu estou acreditando nessa venda. Ó, fechou, entrei na venda aqui, agora eu vou aumentar meu stop, bem coladinho no topo do candle anterior, e vou baixar o meu gain para aqui, região de 116, que aqui é um bom alvo para a gente ficar posicionado. Eu também não gosto de colocar o alvo muito longo, por questões de perfil psicológico mesmo. Eu gosto de deixar um alvo assim mais curtinho e fazer outras entradas ao longo do tempo. E eu também gosto de pegar 1000 pontos por dia, com um contratozinho aí de boa, tranquilo, sem pressa, sem afobação, beleza? Então vamos deixar o trade rolar aí para ver o que vai dar.
Ó, galera, tá dando bom aqui. Vou baixar meu stop. Vou garantir aí pelo menos 150 pontos na nossa operação e deixar o trade rolar. Bom, não quero que ele volte, já tá pertinho aqui do meu stop de gain, né? Do meu alvo. Vamos deixar aí, vamos deixar rolar. Galera, é o seguinte, o canal aqui ele vai ser nesses primeiros tempos só de backtest, para mostrar para vocês como que é a operação, como que eu opero, como que eu tomo as minhas decisões, como eu faço a minha estratégia operacional, e eu vou manter aí só com o contrato. Não vou fazer vídeos operando 10, 15, 20 contratos e mostrando aí um lucro de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Não é a intenção do canal. A intenção é mostrar aqui pro trader pequeno, trader de varejo, igual eu mesmo, que é possível operar com um contratozinho, que é possível operar com pouco, com um, com dois, até com 3 contratos, eu vou estar mostrando aqui. Mas é como eu falei no vídeo lá de 7 influências do trader, que eu vou deixar o card aqui, que esses traders que ficam mostrando um ganho muito alto, isso gera muita ansiedade. Eu sofri muito com isso, porque eu via traders que são até referências para mim, postando lucros de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, assim, em questão de 10, 30 minutos. E isso me gerou uma certa ansiedade e acabava que me atrapalhava bastante. Então, não vai ser a minha intenção nesse canal, beleza? Agora eu vou aguardar mais um pouquinho e procurar outro ponto para a gente entrar. Outro ponto que também tem uma defesa, né, que a gente consiga ficar dentro ali dos 150 pontos. É importante frisar que a gente tem que deixar o preço movimentar, a gente tem que deixar o preço trabalhar, porque às vezes muito difícil a gente entrar com um main de 0 ou main de 50, de 100, é muito difícil, ainda mais no índice. Ó, tá formando aqui um doji. Eu já tracei minha short de baixo aqui. Eu vou vender aí no toque dela. Vou esperar testar um pouquinho o topo ali, mas eu já vou vender aqui no toque dela, porque essa movimentação aqui de alta, na verdade, não é uma tendência compradora. Na verdade, é só a característica dela aqui é mais de tendência de reversão mesmo, de pullback. Então fiz uma venda aqui para buscar a real tendência, que na verdade é a tendência de venda. Como tá próximo às 10 horas, já são 10 horas, né? 10 e 12, 10 e 15 ali, é a abertura do mercado à vista. Então vou deixar o trade rolar aí, vou proteger aqui já de uma vez, porque esse horário tem muita volatilidade. Eu não recomendo operar nesse horário, eu recomendo esperar mais um pouquinho aí. Mas como aqui a gente está no simulador, no backtest, eu vou fazer esse teste aqui para ver se vai dar certo. Bom, sempre vendido, porque a tendência principal é a tendência vendedora, a tendência baixista. Então a gente não vai pensar em compra aqui nesse momento, mesmo que atinja algum suporte, mas a gente tem que ver quais são os melhores pontos de venda, porque a tendência diária, a tendência do dia ali está mostrando venda.
Ó, se fechar abaixo aqui do 116.720, vou fazer uma venda, porque ele vai estar querendo romper, já tá testando aí de novo os 50% do movimento. Então já vou colocar uma vendazinha aí. Bom, pode ser que eu perdi um pouco o time. Eu posso até aumentar o stop, mas eu não vou fazer isso. Se ele for lá, provavelmente ele vai stopar. E se ele me stopar, eu vou entrar de novo no teste lá no teste da short. Bom, entrou aí no teste da short. Eu fiz essa entrada aí também porque está próxima aí à linha de VWAP, que também é muito respeitada pelos big players. O alvo vou deixar lá no 75% do diário da FIBO que a gente traçou. E se romper o 116.720, 719 e o 116.630, que é o 50% do movimento que a gente, no caso de ontem, ele vai buscar lá facilmente o 116.290. E agora vamos aguardar aí.
Ó, galera, pegou o nosso alvo. Então já batemos aí 1000 pontos. Lembrando que eu não considero o loss, tá? Eu não somo a pontuação do loss dentro desse 1000 pontos. Considero 1000 pontos líquido de gain. Então acabou minhas operações aí. Eu vou terminar de dar uma estudada, vou dar uma lida aqui, mas basicamente é isso. Acho que com esse vídeo aqui dá para você entender muito bem como eu faço a minha estratégia, como eu traço a minha estratégia. E também que é mais tranquilo ficar com um contratozinho. Então, se você sabe operar com um contrato, com certeza você vai saber operar com 2, com 3, com 4. Se você sabe gerenciar uma conta de R$100, você vai saber gerenciar uma conta de 300, 400, 500, 1000, 2000 e assim por diante. Então, esse aqui foi só mais um backtest. Aí na semana que vem a gente começa a fazer alguns testes aí na conta real dessa nova estratégia que eu estou testando, beleza? Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima.